O ar no casamento Sterling-Ross sabia a dinheiro, antigo, novo, e oceanos dele. Lírios importados de estufas holandesas travavam uma batalha perdida contra o perfume enjoativo de 1000 fragrâncias concorrentes. Isabella Ross, grávida de 7 meses e radiante num vestido que custava mais do que uma casa nos subúrbios, sentiu uma única gota fria de suor deslizar pela sua espinha. O seu noivo, Richard Sterling, o homem que devia estar à sua espera no fim do altar, estava desaparecido, e no fundo do estômago, onde o seu filho chutava suavemente, um instinto primitivo gritava que aquilo não era simplesmente um caso de nervos pré-casamento. Estava prestes a descobrir uma traição tão profunda que não só despedaçaria o seu coração, mas ameaçaria derrubar 2 impérios corporativos. A união de Isabella Ross e Richard Sterling era menos um romance e mais uma coroação. Era a fusão de 2 dinastias, uma manobra corporativa meticulosamente planeada e embrulhada nos enfeites de conto de fadas de um casamento da alta sociedade. Os Rosses, com Isabella à frente da sua divisão de marketing, comandavam um império global de bens de luxo. Ross Lifestyle, construído sobre o artesanato italiano e a elegância intemporal. Os Sterlings, uma dinastia mais fria e afiada das finanças americanas, eram liderados pela formidável mãe de Richard, Victoria Sterling. A sua firma, Sterling Holdings, tinha tentáculos em todos os cantos do mercado global. O casamento era o selo final de um acordo de fusão multimilionário, um pacto que criaria um conglomerado de poder incomparável. Sterling-Ross Global. Para o mundo exterior, Isabella e Richard eram um casal perfeito. Ela era o coração quente e criativo. Ele era o rosto encantador e ambicioso do novo dinheiro. O seu namoro tinha sido um turbilhão de flashes de paparazzi, galas de caridade e fins de semana em Mônaco no jato privado dos Sterlings. Richard cortejara-a com o tipo de gestos cinematográficos grandiosos que deixavam os colunistas sociais sem fôlego. Uma vez encheu o apartamento dela em Milão com 1000 orquídeas brancas, as suas favoritas, simplesmente porque ela tivera uma semana estressante. Escreveu o seu nome no céu sobre os Hamptons. Era atencioso, dedicado e parecia completamente cativado por ela. Mas uma gaiola dourada continua a ser uma gaiola. O irmão de Isabella, Leo Ross, nunca confiara nele. Leo, 2 anos mais velho, era o CEO estoico e vigilante do Império Ross. Tinha a alma de um artesão do velho mundo e a mente de um tubarão. Ele representa para ti, Bella, dissera-lhe um mês antes do casamento, com a voz baixa e séria sobre um copo de bourbon no seu escritório. Ninguém é assim tão perfeito. Ele está a interpretar um papel e tu precisas de descobrir qual é o guião dele. Isabella descartara aquilo como proteção fraternal exagerada. Vês toda a gente como um adversário de negócios. Leo. Ele ama-me e eu amo. O amor dela era genuíno. Via para além da camada polida dos Sterlings até um homem que acreditava estar apenas a tentar corresponder às expectativas impossíveis da sua mãe. Victoria Sterling era uma mulher talhada em gelo e ambição. Via a emoção como uma fraqueza e o afeto como uma moeda a ser usada com parcimônia e estratégia. Aprovava Isabella não como nora, mas como um ativo inestimável. A gravidez, que tinham anunciado 3 meses antes, só aumentara o valor de Isabella no cálculo frio de Victoria. Um herdeiro masculino solidificaria a dinastia. Os preparativos do casamento tinham sido uma operação militar organizada por Victoria. O local era uma propriedade histórica em Long Island, os seus extensos relvados estendendo-se até as águas cinzentas e calmas do estuário. A lista de convidados era um verdadeiro quem é quem das finanças globais, da aristocracia europeia e da realeza de Hollywood. Cada detalhe foi cuidadosamente escolhido para gritar poder. O champanhe era vintage. A orquestra vinha de Viena, e o bolo de casamento de 5 andares era uma maravilha da confeitaria vinda de Paris. A semana que antecedeu a cerimônia fora uma névoa de reuniões contratuais disfarçadas de jantares de família. Havia mais advogados do que primos. A conversa era sobre opções de ações, lugares no conselho e sinergias de marca. Richard, normalmente tão atencioso, tornará-se distante, o telemóvel uma extensão constante da sua mão. Afastava as preocupações dela com um sorriso deslumbrante. Apenas loucura de fusão de última hora, meu amor. O preço de construirmos o nosso império. Depois de sábado, somos só tu, eu e o nosso bebê. Prometo. Ele tinha um padrinho, Marcus Thorne,
que também era vice-presidente sênior na Sterling Holdings. Marcos era escorregadio e bajulador, sempre a rir-se alto demais das piadas de Richard, os olhos constantemente a vasculhar a sala. Isabela achava-o perturbador. Tinha uma forma de a olhar, um brilho de algo que ela não conseguia nomear, ressentimento, talvez, ou uma fome predatória profundamente inquietante. Mencionou isso a Richard uma vez, que apenas riu. Marcos. Ele é inofensivo, um pouco bajulador, mas tem sido a minha mão direita durante anos. Não te preocupes com essa cabeça linda. Na manhã do casamento, a suíte da noiva na propriedade era um redemoinho de atividade. A sua mãe, Sofia Rossi, uma mulher cujo calor contrastava diretamente com a frieza de Vitória, estava a ajeitar a renda do seu véu. As suas damas de honor, um trio risonho das suas amigas mais antigas da universidade, bebiam champanhe. Mas Isabela não conseguia afastar uma profunda ansiedade. Não vira Richard naquela manhã. Ele ficará num hotel próximo com Marcos, como manda a tradição, mas prometera vir até a suíte para um momento privado antes do caos começar. Só os dois. Estava com 1 hora de atraso. Já lhe ligara 2 vezes. A primeira vez foi diretamente para o voicemail. A segunda, ele atendeu, a voz ofegante e apressada. Desculpa, querida. Fiquei preso. O Marcos precisava de mim para uma coisa. Uma pequena crise de padrinho. Estou a caminho agora. Amo-te. Mas havia um som ao fundo, uma leve risada feminina. Antes que pudesse perguntar, ele desligou. Está tudo bem, cara? Perguntou a mãe, com as suas mãos gentis a pousarem-lhe nos ombros. Isabela forçou um sorriso. Está, mamã. Só nervos. Mas não eram nervos. Era uma farpa de dúvida cravada fundo no coração que começava a infeccionar. Caminhou até a grande janela da suíte, que dava para os jardins meticulosamente cuidados, onde centenas de convidados já começavam a reunir-se. Viu Vitória Sterling a fazer sala junto ao grande arco floral, uma rainha triunfante a observar o seu reino. Viu Léo de pé, à parte, com as mãos cruzadas nas costas, o maxilar tenso enquanto olhava na direção da casa principal. O seu filho escolheu aquele momento para dar um pontapé forte e decidido. Isabela pousou a mão na barriga, uma promessa silenciosa a percorrê-la. Vou proteger-te sempre. As palavras eram um voto, embora ela ainda não soubesse a guerra que estava prestes a declarar. A gota de suor completou o seu caminho pelas costas, e o conto de fadas começou a azedar. O palco estava montado. A audiência aguardava, mas o protagonista saíra do guião, e Isabela estava prestes a tornar-se a diretora de um espetáculo totalmente diferente. Os minutos esticaram-se numa eternidade, cada um carregado com uma tensão muda que começava a sufocar a atmosfera de alegria da suíte da noiva. As risadas das damas de honor tornaram-se forçadas. As bolhas no champanhe pareciam morrer com um sussurro de ansiedade. O telemóvel de Isabela permanecia em silêncio sobre a penteadeira antiga, um espelho preto e elegante refletindo seu rosto perfeitamente maquilhado, uma máscara de beleza serena que começava a rachar nas extremidades. Ele vai chegar, disse a amiga Jéssica, com um entusiasmo um pouco exagerado. Sabes como são os noivos. Provavelmente perdeu os botões de punho ou algo assim. Mas Isabela conhecia Richard. Era meticulosamente organizado, um traço incutido nele pela mãe. Não perdia coisas. Não se atrasava para compromissos desta magnitude. A menos que estivesse distraído. A organizadora do casamento, uma mulher severa chamada Senhora Albright, com o auricular permanentemente preso à orelha, apareceu à porta. 5 minutos. Senhora Rossi. O seu pai está à espera lá embaixo. Os convidados estão sentados. Os olhos dela varreram o quarto, notando a ausência do noivo. Um lampejo de pânico profissional cruzou-lhe o rosto antes de ser impiedosamente suprimido. Ele devia estar aqui, disse Isabela, com a voz baixa. Tenho a certeza de que está a caminho do altar. Acredito que sim, trinou Miss Albright, embora o sorriso não lhe chegasse aos olhos. Vamos. Isabela inspirou fundo, o corpete do vestido feito por medida parecer subitamente um colete de forças. Preciso de um momento. Por favor, diga ao meu pai que são só mais 2 minutos. Assim que a porta se fechou, olhou para o número do irmão e carregou em ligar. Ele atendeu ao primeiro toque.
Onde é que ele está, Léo? Perguntou, dispensando as formalidades. A voz de Léo era sombria. Não sei. O Marcos está ali junto ao arco floral com ar de quem engoliu o canário. Disse-me que o Richard estava a recompor-se. A Vitória está a começar a parecer assassina, e não da maneira habitual. Uma nova vaga de náusea abateu-se sobre ela. Mas desta vez nada tinha a ver com a gravidez. Léo, ele ligou há 1 hora. Disse que estava com o Marcos. Eu ouvi uma rapariga rir-se. Silêncio do outro lado da linha. Quando Léo finalmente falou, todo vestígio de calma forçada desaparecera. A sua voz era aço frio. Onde estás, Bela? Na suíte. Querem que eu comece a descer. Não te mexas, ordenou. Não vás a lado nenhum. Já estou a subir. Há algo errado. A chamada terminou. Isabela ficou imóvel no meio do quarto opulento. As amigas olhavam-na, a alegria anterior substituída por um temor silencioso partilhado. O aroma dos lírios tornara-se agora avassalador. Era o cheiro da decadência. Ela precisava de saber. Preciso de apanhar ar, anunciou, a sua voz surpreendentemente firme. Começou a caminhar em direção à porta, a longa cauda do vestido sussurrando atrás de si. Bela, espera! Gritou a mãe. O vestido! Não pode sair assim. Mas Isabela não parou. Moveu-se com uma determinação que dispersou a sua comitiva como pássaros. Passou pela senhora O'Brigit no corredor, ignorando os protestos frenéticos. Ignorou os olhares confusos dos empregados e do staff. Os seus instintos eram um incêndio rugindo-lhe no peito, guiando-lhe os passos, puxando-a, não para o jardim, não para a cerimônia, mas na direção oposta, por um corredor isolado que levava à ala privada da propriedade. A biblioteca, a sala de bilhar e uma série de pequenos escritórios privados reservados aos donos da casa. Era uma parte da casa que os convidados não deviam ver. O ar ali era imóvel e fresco. O tapete espesso absorvia o som dos seus passos. Passou pela biblioteca, as portas firmemente fechadas. Passou pela sala de bilhar. E então viu, no fim do corredor, a porta do escritório mais pequeno, aquele com a secretária de mogno antigo e vista para o bosque isolado, estava entreaberta. Um feixe de luz cortava o corredor escuro, e de dentro ouviu um som que ficaria gravado na sua memória para sempre. Desta vez não era uma risada. Era um gemido suave, ofegante. O sangue gelou-lhe nas veias. O mundo pareceu inclinar-se no eixo. Por um momento, não conseguiu respirar, não se conseguia mexer. A mão que segurava o ramo de peônias e rosas brancas começou a tremer violentamente. O bebê dentro dela ficou imóvel, como se pressentisse o choque iminente. Isto era um sonho. Um pesadelo. Tinha de ser. Em breve, acordaria na sua cama e o Richard estaria lá. E este sentimento horrível e sufocante teria desaparecido. Então ouviu a voz dele, baixa e rouca, uma voz que conhecia melhor do que a sua própria. Não temos muito tempo, disse ele. As palavras dele pontuadas por outro som feminino, suave. A raiva, branca, quente e vulcânica, irrompeu através do gelo do seu choque. Impulsionou-a para frente. O tremor cessou. A mão estava firme. Não escancarou a porta. Empurrou-a devagar, silenciosamente. A cena que a recebeu era um quadro de traição obscena. Não era um beijo roubado. Era muito, muito pior. Richard, o seu Richard, estava lá. O casaco do fato de noivo perfeitamente ajustado atirado descuidadamente para cima de uma cadeira. A gravata borboleta desapertada, pendendo frouxamente no pescoço, e a camisa desabotoada, revelando o peito. Estava encostado à grande secretária de mogno e, nos seus braços, o corpo colado ao dele, estava uma mulher. Isabela reconheceu-a de imediato. Era Scarlett Dubois, uma analista júnior da Sterling Holdings, uma morena bonita com olhos ambiciosos que Richard em tempos descartara como entusiasta mas inofensiva. O vestido de Scarlett, um justo número verde esmeralda completamente inapropriado para um casamento matinal, estava subido até as coxas. As mãos dela estavam entrelaçadas no cabelo de Richard. O batom, num tom berrante de vermelho, estava borrado à volta da boca. E, sobre a secretária, ao lado de um copo meio cheio de algo que parecia uísque, estava o telemóvel de Richard. Eles não a tinham visto.
Estavam perdidos no seu pequeno mundo sórdido, a poucos metros de onde as suas famílias, os seus amigos, o seu mundo inteiro esperavam pela união deles. Isabela não gritou. Não chorou. Uma estranha, aterradora calma caiu sobre ela. Era a calma do olho de um furacão, um bolso de absoluta quietude antes da devastação total. Deu um passo para dentro do quarto. O salto do sapato estalou sobre o soalho de madeira logo dentro da porta. Foi o único som necessário. A cabeça de Richard ergueu-se de repente. Os olhos abriram-se primeiro em confusão, depois em puro, absoluto horror. A cor fugiu-lhe do rosto, deixando-o pálido e doente. Empurrou Scarlett com tal brusquidão que ela quase caiu. Bella engasgou-se. A voz um sussurro estrangulado. Isto não é o que parece. Era o clichê mais velho e mais patético do livro. E foi a faísca que acendeu o rastilho. Isabela olhou do rosto em pânico dele para o de Scarlett, que agora a encarava com uma mistura de medo e desafio. Olhou para a camisa desapertada, para o batom borrado, para o casaco atirado como uma promessa quebrada. Depois o olhar caiu sobre o telemóvel na secretária. Era Léo. O rosto era uma máscara de fúria trovejante. Vira o rosto da irmã ao sair do corredor e entenderá tudo no instante. Não dás mais um passo em direção à minha irmã, rosnou Léo, a voz um murmúrio perigoso. Colocou uma mão firme no peito de Richard, travando-o por completo. Isabela não olhou para trás. Continuou a caminhar, costas direitas, cabeça erguida. Passou pelo staff confuso, pela senhora Albright, que agora balbuciava ao auricular. Caminhou até a grande escadaria, onde o pai, um homem bondoso de rosto afável, a aguardava, o olhar entre o orgulho e a confusão. Isabela, o que se passa? Onde estiveste? Perguntou ele, cheio de preocupação. Ela olhou para o pai, o homem que sempre a protegera, e pela primeira vez, uma única lágrima escapou e traçou um caminho pelo rosto impecavelmente maquilhado. Enxugou-a com o dorso da mão. O casamento acabou, disse, a voz a soar com uma clareza que cortava o ar. Não esperou pela resposta dele. Pegou no microfone do pequeno pódio montado para o celebrante. A mão estava firme como pedra. Passou pelo quarteto de cordas atônito, pelo arco floral, e colocou-se diante das centenas de convidados sentados. A multidão murmurante calou-se, os rostos no mar de confusão. Viram uma noiva, incrivelmente bela, sozinha no altar. Esperavam um anúncio emocionado de atraso. Esperavam um pedido de desculpa. Receberam uma revolução. O silêncio que caiu sobre o jardim foi absoluto. Um vazio pesado e sem fôlego, preenchido apenas pelo grito distante de uma gaivota e o farfalhar das folhas na brisa do mar. Centenas de pares de olhos fixavam-se em Isabela, uma figura solitária de branco contra um fundo de obscena abundância floral. Na primeira fila, o rosto de Victoria Sterling endurecera numa máscara de desagrado confuso. Começou a erguer-se, um comando silencioso para Isabela sair dali. Mas um olhar cortante de Léo, agora posicionado alguns passos à direita da irmã, congelou-a no lugar. Os nós dos dedos de Isabela estavam brancos de tanto apertar o microfone. Sentia o bebê, uma pequena vida inocente aninhada dentro de si. Esse pensamento era sua âncora. Era sua força. Não era apenas uma noiva abandonada. Era uma mãe a proteger o seu filho de um legado de mentiras antes mesmo que este pudesse começar. Levantou o microfone até aos lábios. A voz, quando chegou, não tremeu. Era clara, ressonante, e carregava o peso frio e duro de uma verdade inegável. Bom dia a todos, começou ela, o olhar a percorrer a multidão reunida, evitando deliberadamente a família de Richard. Quero agradecer-vos por terem vindo hoje celebrar o que era para ser uma ocasião feliz. ChatGPT Said. Um risinho nervoso percorreu a multidão. Este não era o guião esperado. Tenho um breve anúncio a fazer, continuou, a sua voz ganhando força. Não haverá casamento hoje. Um suspiro coletivo percorreu os convidados. Telemóveis que até então estavam guardados por cortesia começaram a emergir de bolsos e carteiras. Victoria Sterling estava agora completamente de pé, o rosto lívido, os olhos lançando punhais a Isabela. A união entre as famílias Rossi e Sterling, e por extensão a fusão entre as nossas empresas, está cancelada, com efeito imediato. Isto já não era um drama pessoal.
Era uma bomba corporativa. Os murmúrios transformaram-se num zumbido intenso. Homens em fatos impecáveis começaram a falar urgentemente ao telemóvel. A bolsa podia estar fechada ao sábado, mas todos sabiam o banho de sangue que viria na manhã de segunda-feira. Bela, para com isso. A voz de Vitória era um grito agudo, cortante, que atravessou o barulho. Estás histérica. O que significa isto? Isabela finalmente virou os olhos para Vitória. Não havia medo no seu olhar, apenas uma piedade gelada e profunda. Devia perguntar ao seu filho, Vitória, disse ela. A voz agora baixa mas perfeitamente audível graças ao sistema de som amplificado. Devia perguntar-lhe o que estava a fazer há apenas alguns minutos no escritório privado da propriedade. Nesse momento, Richard finalmente apareceu na borda do jardim, parando bruscamente sobre a relva parada. Tinha conseguido compor a roupa, mas o rosto era um retrato de suor e pânico. Marcus Thorne estava ao seu lado, sussurrando freneticamente-lhe ao ouvido. Scarlett não estava em lado nenhum, aparentemente tendo feito uma saída rápida e covarde. Bela, não faças isto, gritou Richard, a voz a quebrar-se de desespero enquanto começava a abrir caminho entre os convidados atônitos. Vamos falar sobre isto em privado. Em privado? Isabela riu-se, um som curto, agudo, amargo, sem qualquer humor. Queres dizer como tu e a tua amante estavam há poucos minutos? Ias jurar a tua vida a mim, ao nosso filho. A palavra amante ficou suspensa no ar, uma acusação tão vulgar e direta que chocou a multidão refinada num novo silêncio atônito. A palavra filho foi o segundo golpe, torcendo ainda mais a faca da traição. Todos sabiam que ela estava grávida. O crime agora era duplo, um pecado contra a esposa e contra a mãe. Os olhos dela encontraram Richard no meio da multidão. Ele congelou, o rosto um caos de culpa e terror. Acredito que o nome da mulher seja Scarlett Dubois, anunciou Isabela, a voz precisa e implacável. É analista júnior na Sterling Holdings. Para os que estão no conselho de administração, talvez queiram rever a política da vossa empresa sobre fraternização, especialmente quando envolve o futuro CEO atrair ativamente a noiva grávida no próprio dia do casamento. Cada detalhe era um prego no caixão. Não estava apenas a expor roupa suja. Estava a documentar meticulosamente o crime para o mundo inteiro ver. Nomeou a mulher, a posição, a empresa, o local, o momento. Foi uma aula magistral de demolição controlada. Richard parecia completamente destruído. Exposto. Olhou para a mãe em busca de ajuda, mas Vitória fitava-o com um olhar de pura e absoluta fúria. Ele não apenas envergonhara a família, sabotara sozinho o trabalho de vida dela, a fusão, da forma mais pública e humilhante possível. Tinha se revelado exatamente aquilo que ela mais temia. Um rapaz fraco, tolo, dominado pelos seus impulsos mais baixos. O olhar de Isabela suavizou por uma fração de segundo ao pousar na própria família. O rosto do pai era uma tela de choque e fúria crescente. A mãe chorava em silêncio. E Léo? Léo olhava para ela com uma expressão de orgulho feroz e absoluto. Fez um aceno lento, quase imperceptível. Estou contigo. Virou-se de novo para a multidão. Peço desculpa por vos fazer perder tempo, disse, o tom formal a regressar. Mas acredito na transparência, e não iniciarei um casamento, uma família ou uma parceria empresarial com base numa fundação de tamanha falta de respeito e decepção. Agora, disse Isabela, pegando no braço do irmão sem olhar para o caos a explodir atrás deles. Vamos para casa. E depois vamos à guerra. O conto de fadas tinha acabado. A fachada cuidadosamente construída fora despedaçada em 1000 pedaços quando os irmãos Rossi desapareceram para dentro da casa, deixando o Império Sterling a implodir num jardim de lírios moribundos. Uma coisa era certa. Isto não era um fim. Era um começo. O início de um drama que faria o casamento cancelado parecer uma escaramuça menor dentro de um conflito muito maior e mais brutal. O gigante adormecido da família Rossi fora despertado. E nada é tão temível como bilionários traídos. A viagem da propriedade em Long Island até a penthouse de Isabela, em Manhattan, foi um estudo em silêncio surreal. Léo conduzia o Maybach preto com intensidade focada, navegando o trânsito como se fosse um campo de batalha hostil. Isabela estava no banco do passageiro, a olhar para o borrão da cidade, a mão pousada protetoramente sobre a barriga.
A adrenalina do confronto começara a desaparecer, deixando para trás uma dor profunda e oca que se alojava nos ossos. Não chorava. A traição era vasta demais, sísmica demais, para lágrimas. Era uma mudança tectônica na paisagem da sua vida, e ela ainda observava os escombros. O seu telemóvel, que deixará na suíte nupcial, fora recuperado pela equipa de segurança de Léo. Quando finalmente entraram na quietude ensolarada da sua penthouse com vista sobre o Central Park, o chefe de segurança, um ex-agente do Mossad chamado Gabriel, entregou-lhe. Não parou, senhora Rossi, disse ele, a voz impassível. Identificamos 37 números únicos da família Sterling e seus associados, e mais de 200 chamadas de números ocultos. Assumimos que seja imprensa. Desliga, ordenou Léo. A Bela não precisa de os ouvir. Não, disse Isabela, a voz surpreendentemente firme. Pegou no telefone. Quero ver a humilhação. Ligou-o. O dispositivo vibrou violentamente na sua mão enquanto um tsunami de notificações inundava o ecrã. Correio de voz, mensagens, chamadas perdidas. A maioria era de Richard. Clicou na mensagem de voz mais recente e colocou-a em alta voz. A voz de Richard, carregada de lágrimas forçadas e pânico genuíno, encheu a sala. Bela! Meu Deus! Bela! Lamento tanto. Não percebes? Foi um erro estúpido e sem sentido. Ela não significa nada para mim. Foi o Marcos. Ele continuou a encher-me o copo. Dizia que eu estava nervoso. A Scarlett estava ali. Nem sei como aconteceu. Por favor, fala comigo. Podemos resolver isto. Amo-te. Amo nosso bebê. Não deites tudo fora por um momento de loucura. Isabela ouviu com uma curiosidade distante, como quem estuda um inseto particularmente repugnante sob um microscópio. Ele culpa o Marcos. Culpa o álcool. Chama-lhe insignificante. Não assumiu uma gota de responsabilidade. Observou ela, a voz clínica. Apagou a mensagem de voz sem pensar duas vezes. A próxima era de Vitória. O tom não era de desculpas. Era de fúria. Isabela, cometeste um erro de julgamento catastrófico. Qualquer que tenha sido a tolice do Richard, era um assunto privado. Detoná-lo publicamente, colocar em risco uma fusão de vários mil milhões por histerismo emocional é imperdoável. Provaste ser exatamente o tipo de passivo que eu temia. Liga-me quando decidires agir como uma adulta e salvar esta situação, não pelo bem do Richard, mas pelos nossos acionistas. Léo soltou uma gargalhada curta e áspera. Claro, preocupa-se com os acionistas. O filho humilha-te da pior forma possível e o primeiro pensamento dela é o preço das ações. É tudo o que ela conhece, disse Isabela, apagando também a mensagem de Vitória. Percorreu as mensagens. Desculpas patéticas de Richard. Exigências do pai. Até uma mensagem estranhamente ameaçadora de um número desconhecido. Acabaste de fazer um inimigo muito poderoso, sua cabra. Suspeitava que fosse Marcus Thorne. Atirou o telemóvel sobre a ilha de mármore da cozinha. Advogados, disse a Léo. Quero toda a equipa numa conferência. Quero os papéis da dissolução da fusão redigidos até segunda-feira. Quero um comunicado da Rossi Lifestyle até ao meio-dia de amanhã a declarar publicamente a nossa posição. Quero a nossa equipa de comunicação social a controlar esta narrativa. Eu não sou a mulher histérica. Sou a CEO que descobriu uma falha fatal na liderança de um potencial parceiro e agiu com firmeza para proteger os interesses da minha empresa. Léo já estava ao telemóvel, os dedos a voar sobre o ecrã. Feito. Vou ligar ao Marco, depois a Júlia da Pier. E quanto ao lado pessoal? Lado pessoal? Isabela repetiu as palavras como se fossem de uma língua estrangeira. Já não há lado pessoal. Ele fez disto um negócio quando traiu com uma funcionária da empresa. Fez disto um negócio quando arriscou o nome da nossa família. A Vitória fez disto um negócio quando me chamou de passivo. As 48 horas seguintes foram um borrão de guerra estratégica calculada. Enquanto os Serlings entravam em modo de controlo de danos, a atender chamadas de membros do conselho e a tentar vender uma narrativa de noiva emocional e instável, a equipa Rossi lançava um ataque cirúrgico de relações públicas. O seu comunicado era uma obra-prima de discurso corporativo,
apresentando o casamento e a fusão cancelados como resultado de uma divergência fundamental de valores éticos e de liderança, descoberta no momento crítico. Nunca mencionava traições, mas a implicação era clara. Eles eram a parte estável, honrada, que se libertava de um parceiro tóxico. Os mídia, a cheirar sangue, entraram em frenesi. Paparazzi acamparam à porta do prédio de Isabela e da sede da Sterling Holdings. Sites de fofocas publicaram fotos granuladas de Scarlett Dubois a fugir do local do casamento. O rosto escondido pela vergonha. A identidade, o emprego, as redes sociais. Tudo foi escavado e exposto. Tornou-se a mulher escarlate digital, rasgada por uma multidão anônima online. Isabela sentiu um breve lampejo de pena por ela, mas este foi rapidamente extinto pela memória do sorriso desafiador de Scarlett naquele escritório. Entretanto, Léo desmontava os laços financeiros já criados entre as duas empresas. Foi implacável. Contas conjuntas congeladas. Orçamentos preliminares revertidos. Uma cláusula de penalização no acordo inicial de fusão, que o próprio Léo insistira em incluir, cobrindo violações de boa-fé e conduta pessoal por parte dos principais intervenientes, foi invocada. Custaria a Sterling Holdings centenas de milhões de dólares. Isabela passou a maior parte do tempo na sua penthouse, uma fortaleza dourada contra a tempestade lá fora. A sua mãe, Sofia, tinha chegado, trazendo consigo cheiro de comida caseira e amor incondicional. Não ofereceu conselhos nem julgamentos. Simplesmente sentou-se com Isabela, segurou-lhe a mão, e deixou estar em silêncio quando precisava de silêncio, e em fúria quando precisava de se enfurecer. ChatGPT cede. Pior do que pensávamos. Para eles, esclareceu Léo. As ações da Sterling Holdings caíram 17% logo à abertura. A imprensa financeira está a chamar-lhe a implosão Sterling. As nossas ações, por outro lado, subiram 3%. A narrativa está a manter-se. Somos vistos como os fortes, os estáveis, os que escaparam por pouco. Uma satisfação sombria instalou-se nela. Ótimo! Há mais, disse Léo, o tom a mudar. Algo não bate certo. A cláusula de penalização que invoquei, os advogados da Sterling estão a contestá-la, como era de esperar. Mas os argumentos são fracos, quase distraídos. E tenho estado a rever alguns dados financeiros preliminares que partilhamos durante a fase de due diligence. Há anomalias. Isto captou a atenção de Isabela. Virou-se para olhar o irmão. Que tipo de anomalias? Coisas pequenas. Discrepâncias nas projeções de crescimento de certos ativos offshore. Alguns pacotes de dados encriptados que a nossa equipa de tecnologia sinalizou como invulgares durante a transferência. Na altura, achamos que era má gestão de dados da Sterling. Mas agora, não sei. Parece diferente. Entrou mais na sala. Pensa bem, Bella. O caso foi estúpido. Arrogante. Mas o timing, na manhã do casamento, no próprio local, é quase demasiado perfeito, demasiado autodestrutivo. O Richard é fraco e mimado, mas será suicida? Um novo pensamento, frio e afiado, cortou a dor de Isabela. Léo tinha razão. A estupidez descarada das ações de Richard era difícil de aceitar. Era um nível de imprudência que roçava o teatral. O que estás a sugerir? Perguntou. Estou a sugerir, disse Léo, os olhos a estreitarem-se, que talvez o caso não tenha sido o evento principal. Talvez tenha sido uma distração. Uma cortina de fumo planeada para causar exatamente este tipo de caos. A questão é, o que é que isso pretendia esconder? O mundo que acabará de ser despedaçado voltou a deslocar-se. Isabela pensava estar no centro de um drama sobre amor e traição. Mas o frio que agora lhe invadia o coração sugeria que tinha sido apenas um peão num jogo completamente diferente. Um com apostas muito maiores do que um coração partido ou um casamento cancelado. A desagregação, percebeu, acabava de começar. A semente de dúvida que Léo plantara cresceu num emaranhado de suspeitas na mente de Isabela. Nas 2 semanas seguintes, enquanto o mundo devorava os restos do seu drama pessoal, ela e o irmão iniciaram uma operação secreta. Reuniram uma pequena equipa de confiança. Marco, o chefe jurídico, Júlia, a diretora de comunicação, uma contabilista forense chamada Ana Sharma, conhecida por encontrar agulhas em palheiros digitais,
E Gabriel, o chefe de segurança, encarregado de investigar as vidas de Richard, Marcus Thorne e Scarlett Dubois. Isabella trabalhava da sua penthouse, que fora transformada numa sala de guerra. A grande mesa de jantar estava coberta de portáteis, relatórios financeiros e cronogramas. O luto ainda estava lá, uma dor surda constante, mas agora sobreposto por uma fúria fria e energizante. Tinham-na usado. A sua dor, a sua humilhação, o futuro do seu filho. Tudo dano colateral num jogo que nem sequer sabia que estava a jogar. Agora queria conhecer as regras. E queria deitar o tabuleiro inteiro abaixo. Ana Sharma foi a primeira a atacar. As anomalias que o Léo assinalou são reais, anunciou durante uma chamada noturna, a voz nítida e animada. Durante a transferência de dados na due diligence, a Sterling Holdings enviou-nos vários arquivos encriptados com projeções e avaliações de ativos, procedimento padrão. Mas enterrados em 3 desses arquivos estavam Ghost Protocols, essencialmente programas ocultos que correram em segundo plano enquanto os nossos servidores analisavam os dados. O que faziam os programas? Perguntou Isabella, inclinando-se para frente, o café esquecido. Não roubaram nada, disse Ana. Isso teria disparado alarmes. Fizeram algo muito mais inteligente. Fizeram microalterações aos nossos próprios modelos preditivos. Pequenas mudanças insignificantes nas variáveis dos algoritmos que, com o tempo, distorceriam a nossa avaliação dos ativos deles, especificamente das divisões de tecnologia e derivados, fazendo-os parecer mais estáveis e lucrativos do que realmente eram. Léo praguejou baixinho em italiano. Então não estavam apenas a mostrar-nos números falsos, disse. Estavam a hackear-nos para nos fazer acreditar que os números falsos eram ideia nossa. Exato, confirmou Ana. É brilhante e assustadoramente subtil. A discrepância financeira pareceria um erro de arredondamento no início, mas após a fusão, tornar-se-ia um buraco negro. A Sterling Ross Global carregaria milhares de milhões em ativos tóxicos e sobrevalorizados do lado deles do balanço. Num ou 2 anos, desencadearia uma desvalorização catastrófica. Um cavalo de Troia corporativo, sussurrou Isabella, as peças começando a encaixar-se. A Vitória nunca sancionaria isso. É impiedosa, mas não é estúpida. Um colapso assim destruiria para sempre o nome Sterling. O que significa que alguém dentro da Sterling Holdings estava a orquestrar isto, concluiu Léo, a voz sombria. Alguém que teria algo a ganhar com o caos. O foco recaiu sobre 2 pessoas, Richard e Marcus Thorne. Ao mesmo tempo, o relatório de Gabriel chegou à secretária de Isabella. Era uma investigação profunda sobre a vida do seu ex-noivo e do seu padrinho. O perfil de Richard era previsível, histórico de gastos extravagantes, uma série de relações curtas com modelos e atrizes, e uma necessidade psicológica profunda de aprovação da mãe. Mas o perfil de Marcus Thorne era bem mais interessante. À superfície, era o número 2 leal. Mas a equipa de Gabriel escavou mais fundo. Marcus vinha de uma família que fora rival dos Serlings há 2 gerações, antes de a fortuna da sua família colapsar. Entrou na Sterling Holdings com um complexo de inferioridade, subindo na hierarquia enquanto vivia à sombra de Richard. Gabriel também descobriu uma série de comunicações encriptadas e transferências para contas offshore. Marcus vivia muito além do salário declarado, e o rastro do dinheiro levava a uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Caimão. A peça final do puzzle era Scarlett Dubois. A equipa de Gabriel descobriu que ela não era apenas uma analista ambiciosa qualquer. As propinas universitárias dela tinham sido pagas por um fundo de bolsas anônimo. Um fundo que Gabriel, através de forense digital exaustiva, rastreou até a mesma holding das Ilhas Caimão que financiava Marcus Thorne. Ele andava a cultivá-la há anos, murmurou Isabella, olhando para as linhas interligadas que desenhara num quadro branco. Ela era o ativo dele. Colocou-a dentro da empresa. Provavelmente disse-lhe para se aproximar do Richard, sabendo da fraqueza dele por um rosto bonito e um pouco de bajulação. É uma operação clássica de inteligência, afirmou Gabriel. Thorne é o controlador. Dubois é a armadilha. O quadro completo e aterrador começou a emergir. Este era o fim de jogo de Marcus Thorne. Ele nunca foi amigo do Richard. Ele era o seu nêmesis, a jogar um jogo longo e paciente de vingança e ambição. Então, aqui está o plano, disse Léo,
andando pela sala enquanto montava o quebra-cabeças. O Marcos planta o cavalo de Troia nos dados da fusão. Ele sabe que isso vai eventualmente destruir a nova empresa, mas isso não é suficiente. Ele quer tomar o controle. Precisa de descredibilizar a liderança da Sterling, nomeadamente o Richard, e provocar uma crise que faça o preço das ações cair a pique. Marcus Thorne, entretanto, desempenhava o seu papel na perfeição. Era o retrato da lealdade, a defender publicamente a família Sterling, enquanto em privado dizia a investidores e membros do conselho que Richard era um passivo instável e que Vitória perderá o rumo. Estava a posicionar-se como o único sucessor viável, a mão firme necessária para conduzir a empresa pela tempestade, que ele próprio criará. O primeiro movimento do contra-ataque de Isabella foi silencioso e devastador. Através de um escritório de advocacia neutro sediado em Genebra, Léo, sob instruções de Isabella, enviou o relatório forense completo de Ana Sharma sobre a violação dos dados. O cavalo de Troia, à SEC, Securities and Exchange Commission, e ao Departamento de Justiça. O relatório foi submetido anonimamente, assinalado como uma denúncia interna vinda da própria Sterling Holdings. Determinava claramente a tentativa de fraude, os protocolos fantasma, e o potencial de engano massivo aos acionistas, sem uma única menção à família Rossi. 2 dias depois, agentes federais entraram na sede da Sterling Holdings, em Midtown, com um mandado. Confiscaram servidores, computadores e arquivos. A rusga tornou-se notícia nacional, lançando uma nova onda de pânico sobre a comunidade de investidores. As ações, que cambaleavam, mergulharam numa queda catastrófica. A narrativa já não era sobre um noivo infiel. Era sobre uma fraude corporativa sistêmica ao mais alto nível. Vitória e Richard foram apanhados de surpresa. Estavam tão focados no escândalo pessoal que não faziam ideia de que uma guilhotina financeira lhes pendia sobre a cabeça. O segundo movimento de Isabella foi dirigido diretamente a Marcus Thorne. Enquanto a investigação federal paralisava a empresa, Gabriel entregou-lhe um dossiê. Continha provas irrefutáveis da conta offshore, dos pagamentos a Scarlett Dubois, e a joia da coroa, um ficheiro de áudio gravado secretamente. A equipa de Gabriel tinha conseguido recuperar uma conversa entre Marcos e um dos seus cúmplices, um membro descontente do conselho, a partir de um backup na nuvem. Na gravação, Marcos delineava todo o plano, o sabotamento da fusão, a utilização do caso para assustar a Philly, o termo repugnante que usava para se referir a Isabella, e a estratégia para desencadear uma aquisição hostil com fundos provenientes da entidade nas Ilhas Caimão. Isabella não divulgou o áudio. Isso seria demasiado simples. Demasiado caótico. Decidiu aplicar o golpe ela própria. Pediu uma reunião com o conselho de administração da Sterling Holdings. O pedido, vindo da mulher no centro da queda da empresa, foi recebido com confusão estupefacta. Mas a sua família ainda era um peso pesado no mercado global. Recusá-la pareceria fraqueza. Aceitaram, marcando a reunião na sala do conselho, revestida de painéis de madeira. O próprio coração do Império Sterling. Isabella entrou naquela sala não como vítima, mas como conquistadora. Estava vestida com um fato carmesim perfeitamente ajustado, a cor do poder e do sangue. Estava visivelmente grávida, um testemunho silencioso do custo pessoal do drama. Mas a sua postura era puro aço. Léo estava a seu lado, a presença dele um aviso silencioso. Vitória, Richard e todo o conselho, incluindo Marcus Thorne com ar satisfeito, estavam sentados à volta da imensa mesa. O rosto de Vitória era uma máscara de fúria gélida. Richard nem conseguia encará-la. Olhava para a mesa. Um homem quebrado. Obrigada por me receberem, começou Isabella, a voz calma e firme, preenchendo o silêncio tenso. Sei que a minha presença aqui é inesperada. Não estou aqui para reavaliar os acontecimentos pessoais das últimas semanas. Estou aqui para falar sobre o futuro desta empresa. Não tens o direito de estar aqui, disparou Vitória, com raiva. Já causaste danos suficientes. Pelo contrário, respondeu Isabella, fixando o olhar em Vitória. Estou aqui porque sou a única pessoa nesta sala que conhece toda a verdade sobre o porquê da vossa empresa estar a arder até aos alicerces. E isso tem muito pouco a ver com o meu casamento cancelado. Olhou diretamente para Marcus Thorne, cuja expressão presunçosa começava a vacilar, substituída por um vislumbre de alarme.
Durante semanas, todos operaram sob a suposição de que esta crise foi causada por uma indiscrição pessoal. Estão enganados. O caso foi apenas uma ferramenta, uma bandeira colorida agitada para distrair o touro enquanto o toureiro preparava o golpe fatal. Fez um aceno para Léo, que colocou uma pequena coluna elegante no centro da mesa. Creio que todos aqui conhecem Marcus Thorne, disse Isabela, a voz a baixar. Veem-no como o braço direito leal do Richard, talvez até o futuro desta empresa. Mas permitam-me apresentar-vos o verdadeiro Marcus Thorne. Carregou em play. A voz de Marcus encheu a sala do conselho, arrogante e nitidamente clara. A beleza disto está na simplicidade. Deixamos o bonitinho do Richard enforcar-se com o próprio fecho das calças. A rapariga, a Scarlett, fez o papel dela na perfeição. A noiva grávida, a Phyllis, entra em pânico, tal como eu disse que faria. Ela cancela tudo, faz um grande drama. As ações afundam com o escândalo pessoal. Depois, enquanto andam todos a correr a apagar esse fogo, os federais recebem a denúncia anônima sobre os dados da fusão. Quando finalmente percebem o que se está a passar, já compramos 30% das ações através das Caimão. Salvamos a empresa. Eu assumo o trono. Os Serlins são história. O silêncio que se seguiu à gravação era mais pesado do que uma lápide. Todos os olhos na sala se voltaram para Marcus Thorne. O rosto dele estava da cor das cinzas. Meia levantou-se da cadeira, a gaguejar, tentando formar uma negação. Mas nenhuma palavra saiu. Estava completamente, absolutamente exposto. Victoria Sterling parecia petrificada. A traição do filho era uma coisa. Mas isto era uma víbora que ela própria criará no ninho. Um homem que planeara a destruição total da sua obra de vida enquanto lhe sorria na cara. Isabela carregou noutro botão e um e-mail foi enviado simultaneamente a todos na sala. Esse é o ficheiro de áudio. Também tem agora um dossiê completo detalhando as contas offshore do Sr. Thorne, a conspiração com certos membros deste conselho e a sua preparação a longo prazo de Scarlett Dubois como agente de espionagem corporativa. Tomei a liberdade de encaminhar este pacote completo ao investigador principal da SEC. Acredito que o considerem bastante esclarecedor. Marcus Thorne afundou-se de volta na cadeira. Um homem morto a andar. A carreira estava acabada. A liberdade seria a próxima. Isabela permitiu-se então olhar para Richard. Ele fitava-a com olhos cheios de um pedido desesperado e patético de perdão. Um perdão que nunca viria. Finalmente compreendia que nunca fora um jogador, mas um peão. Tinha perdido tudo. A noiva, o filho, a empresa, o respeito da família. Não por um erro apaixonado, mas como parte calculada no jogo de outro homem. Era uma verdade mais condenatória do que qualquer traição amorosa. A partir desta manhã, anunciou Isabela, a voz a ressoar com solenidade, a Rossi Lifestyle, através de um fundo de investimento subsidiário, adquiriu uma participação de 28% na Sterling Holdings, comprada no mercado aberto ao seu valor atual e depreciado. Somos agora os maiores acionistas individuais. Deixou cair essa bomba e deixou que se instalasse. Ela era dona deles. Convocaremos uma reunião de acionistas extraordinária para remover o atual conselho e nomear uma nova liderança. O meu irmão, Léo Rossi, atuará como presidente interino. Cooperaremos totalmente com a investigação federal. Vamos reconstruir esta empresa com base nos valores da Rossi: integridade, transparência e força. Levantou-se. A sua mensagem estava dada. A sua vitória era absoluta. Ela não só sobreviver à tempestade, como a aproveitará para conquistar os seus inimigos. Caminhou em direção à porta, parando apenas quando ficou ao nível de Richard. Olhou para ele, não com ódio, mas com uma indiferença final e cortante. Estava certo numa coisa, Richard, disse ela. A voz quase um sussurro. Foi um erro sem significado. Tu és um homem sem significado. E com isso, virou costas e saiu da sala do conselho, deixando para trás as ruínas fumegantes da dinastia Sterling. Saiu para o brilho do sol de Manhattan, respirou fundo o ar livre, e pousou a mão na barriga. O bebê deu um pontapé firme e ritmado. Era um novo mundo, um novo futuro, um que ela assegurara, não como noiva, mas como guerreira. Como rainha que enfrentará a traição e construirá um império a partir das cinzas. E assim,
O conto de fadas terminou não com um beijo, mas com uma aquisição hostil. Isabella Rossi afastou-se dos destroços, não como uma vítima de coração partido, mas como uma rainha triunfante que transformará a traição mais profunda da sua vida na sua maior vitória. Ela provou que os impérios mais fortes não se constroem com contratos nem fusões, mas com integridade inquebrável e o poder feroz e implacável de uma mulher determinada a proteger os seus. A sua história é um lembrete poderoso de que, por vezes, os finais mais devastadores são apenas o alicerce para começos gloriosos. E você? O que teria feito no lugar de Isabella? Conseguiria encontrar a força não só para ir embora, mas para lutar e vencer? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história de resiliência, justiça e empoderamento lhe tocou, carregue no botão de gosto, partilhe com alguém que precise de a ouvir e subscreva o nosso canal para mais histórias reais que o vão manter colado ao ecrã. Obrigado por nos ouvir.